Shalom. Estou aqui na Alta Galileia, adentrando nesse instante a antiga cidade de Baram. Baram é uma comunidade antiga judaica, período mishnaico, período talmúdico, quarto século, entre o quarto e o quinto século. E nós vamos dar uma olhada aqui numa antiga sinagoga judaica. São duas sinagogas, inclusive, nesse lugar. Quando se desenvolveu realmente, né, o judaísmo, de acordo com o Talmud, de acordo com a Mishnah, e é também o período, inclusive aqui em Baram, nós temos vestígios arqueológicos de uma comunidade cristã aqui. E é exatamente no período do início do cristianismo, no quarto século. Baram, aqui próximo a Baram, tem para mim, na minha opinião, o ponto mais importante e mais interessante de se visitar. Além das sinagogas, o ponto mais interessante para mim é o túmulo do profeta Obadias. O profeta que só tem um capítulo, mas um capítulo muito interessante, muito importante e também profético. Nós vamos comentar um pouco sobre isso quando estivermos lá. Me sigam, vamos explorar as ruínas dessa cidade. Observem, pessoal, a grandeza e a opulência desta sinagoga. Talvez uma das mais oponentes de toda Israel. Eu estou impressionado com o tamanho das colunas e o pórtico da sinagoga. Realmente algo fantástico, viu? Fizeram aqui uma sinagoga magnífica. Impressionante. Logo na entrada da sinagoga, a gente observa aqui algo interessante, né? Um poço. Aqui, ó. Um poço. Poço. Possivelmente uma pedra ficava em cima aí para fechar. Vamos adentrar aqui a sinagoga para vocês verem. Mais colunas. E olha a dimensão dessas colunas, né? O diâmetro dessas colunas, algo realmente fantástico. Uma sinagoga, para os padrões bíblicos, não há sinagoga desse tamanho nos padrões bíblicos. Nós vamos ver na própria Galileia, várias sinagogas da época de Yeshua, e nenhuma se assemelha a essa aqui em tamanho, em grandeza e em opulência. Nós estamos falando do quarto século, nós estamos falando do início do cristianismo, nós estamos falando de um período em que havia relativa paz. Os judeus tinham total liberdade, de seguir o judaísmo, tinham total liberdade de se reunir nas suas sinagogas. É um período do início do cristianismo, ou seja, o Império Romano aderiu ao cristianismo, o Império Romano aderiu a essa nova religião. Então, havia relativa paz. Só realmente começou a haver perseguições contra os judeus já no período dos mamelucos, ou seja, no período árabe, no período muçulmano. É uma sinagoga que realmente impressiona pelo tamanho, impressiona pela beleza também. A gente imagina isso aqui há mais de 1.700 anos atrás, 1.600 anos atrás. Impressiona. Muito bonita a sinagoga, o local também onde ela foi construída. Nós vamos continuar nossa jornada aqui por Baram, conhecendo. É a primeira vez que eu venho aqui, mas o que mais me interessa conhecer
é o túmulo do profeta Ovadiá. Vamos comigo, vamos em frente. Estou bem próximo aqui à sinagoga, acabei de sair da sinagoga. Eu vou mostrar para vocês a distância da sinagoga para uma igreja cristã. Quando eu falo cristã, eu estou falando exatamente do início do cristianismo, quarto século, tá? Época de Constantino. Me sigam aqui. Bem próximo da sinagoga, que nós temos uma igreja. Isso é uma igreja cristã. Vocês observam ali acima, temos ali o símbolo da cruz, símbolo inclusive de Constantino, né? Ele teve essa visão, segundo ele viu. Observem. Uma igreja e funciona até hoje, né? As pessoas vêm aqui, visitam. Elas visitam, vocês podem observar. Dá um close aqui, por favor. Ok. Muito bem, deu para ver que é uma igreja. E nós temos ruínas de anexos da própria igreja, tá? Vocês observam. Faz parte da igreja também, local de reunião. Ok. Agora nós vamos visitar, para mim, a parte mais importante, mais interessante e que eu gosto muito de fazer, que é visitar os túmulos de personagens bíblicos, para mostrar que eles realmente existiram, não são contos de fada. O túmulo do profeta Ovadiá, que está aqui bem pertinho, tá bom? Vocês viram, tanto a sinagoga como a igreja foram construídas ambas no mesmo período, ou seja, conviveram aqui as duas grandes religiões durante o quarto século. Foi um período realmente de paz, não só aqui, como também lá, como também em Jerusalém e em várias partes de Israel no quarto século. Foi assim, essa convivência, isso é histórico, arqueológico. Mas vamos lá visitar o túmulo do profeta. Venha comigo. Fiz questão de dar essa paradinha aqui para mostrar para vocês. Olha, isso aqui é uma figueira, tá vendo? Estão vendo a figueira? E eu não consegui parar de pensar sobre exatamente o significado de estar debaixo da figueira. Esse é um exemplo clássico, né? Estudar a Torá debaixo da figueira aqui, ó. Tô sentar aqui, encostar aqui e estudar a Torá. Então isso a gente vê muito em Israel, porque são muitas figueiras como essas em muitos lugares. Que você esteja aí debaixo da figueira, tá? Estudando a Torá. Vamos lá. Gente, depois de procurar bastante, depois de rodar esse lugar e colocar esse lugar de ponta cabeça, eu consegui encontrar Ovadiá Hanavi, o túmulo, o kever, o túmulo do profeta Obadias, Ovadiá. Para mim é muito emocionante estar nesse lugar. Atrás aqui há uma plantação de uma fruta que eu gosto muito, que é em hebraico, tut, amora. Olha a quantidade de pés de amora que tem aqui. Meu amigo, é muita amora. Dá uma tomada aqui das montanhas da Galileia, da Galil, a Galileia Ocidental, também conhecida como Alta Galileia. Estamos aqui já bem próximos à cidade de Tzfat. Depois da cidade de Tzfat nós vamos descer e vamos chegar a Corazim, para depois chegarmos a Tibérias. Mas eu fiz questão de vir aqui visitar
e fazer uma homenagem, prestar uma homenagem a um profeta que é muitas vezes tido como um profeta menor, porque o livro dele é pequenininho, mas na cultura judaica não existe profeta menor, profeta maior, todos os profetas da escritura são importantes. Ovadiá, o seu livro basicamente trata entre Yaakov e Esav. Como o Eterno amou as atitudes de Yaakov e como o Eterno odiou as atitudes de Esav, se estendendo inclusive para os filhos, os descendentes de Esav. E para mim, o que há de mais interessante, mais importante nesse livro, e mais emocionante também, vou dizer, é a parte que Ovadiá descreve o momento da destruição do templo em Jerusalém, o primeiro templo. O momento em que Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, conseguiu tomar a cidade, invadir a cidade, queimar a cidade, destruir o templo e perseguir os israelitas. Ovadiá descreve que Esav, ou seja, Esaú, os seus descendentes, não deveriam ter feito o que fizeram. O que é que eles fizeram? Vocês não deveriam tripudiar do seu irmão. Ou seja, vocês não deveriam se alegrar com a derrota, comemorar a destruição, comemorar a derrota, comemorar a queda do seu irmão. Não só isso, Esav, como descreve Ovadiá, os descendentes de Esaú, eles ajudaram os babilônicos, os bavilim, a capturarem o povo de Israel, os que fugiram, os que deixaram a cidade, os que conseguiram escapar do cerco babilônico. Os descendentes de Esav os perseguiam, prendiam e mostravam aos bavilim, aos babilônicos, ali está um israelita, corram, peguem ele. De fato, esse foi um dos momentos mais tristes da história de Israel. E mais uma vez, a gente aprende com a Escritura Sagrada que nunca jamais, por mais que o povo de Israel, por mais que aquela geração fosse uma das piores, sem dúvida, com pecados terríveis, mas a Escritura nos ensina que jamais nós devemos desejar a desgraça alheia, jamais devemos desejar a queda de alguém, jamais devemos desejar que alguém passe por momentos horríveis, ruins. Yeshua, nosso Mashiach, e a gente sente, né, o cheiro, o aroma, o perfume dele em cada parte de Israel. Ele ensinou o seguinte, ele nos ensinou: nunca jamais desejo mal ao próximo, até daqueles que te perseguem. Desde esse lugar e fazendo uma homenagem ao profeta Ovadiá, eu desejo para todos vocês Shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde. Um beijo para você. Eu já tinha finalizado, mas eu não suporto a ideia de vir aqui e não mostrar alguns detalhes para vocês. Primeiro, eles colocaram aqui todo o livro do profeta Ovadiá. Está todo em hebraico, tá bom? Tá todo em hebraico aqui, desde o Aleph, que é o primeiro verso, até o final, Kaf, Aleph, ou seja, 21, verso 21. Está todo aqui, você pode ler, né? Você pode ler todo o... Por exemplo, eu vou ler só a primeira linha aqui. Razon Ovadiá, visão, razon, Rizayon, razon Ovadiá, Ko amar Adonai, Adonai Ledom. Olha aqui, ó. Visão que Ovadiá, visão de Ovadiá, visão do profeta Ovadiá,
Amar Adonai Adonai. Assim diz Adonai o Eterno. Le Edom, para Edom. Então toda essa visão deste livro refere-se exatamente ao que eu falei para Edom, ok? E todos os trechos, sem dúvida nenhuma, é espetacular esse livro. Você está aí agora, pega aí a sua Bíblia, leia o livro de Ovadiah, pequenininho. E aqui, gente, essa parte aqui que cobre o túmulo, né? O túmulo dele, a pedra do seu túmulo. Vocês estão vendo aqui uma tocha acesa. O que é que significa isso? A memória está sempre acesa. A memória de Ovadiah, a lembrança de Ovadiah sempre estará acesa aqui, ó. Ovadiah Hanavi, o profeta. Ovadiah. O verde tem a ver com servo, com servir, e servo do Eterno. Servo do Eterno. Aqui é um local onde ficam livros. Olha aqui, ó. Estou tomando a liberdade de abrir, não vou pegar nenhum, não vou levar, né? Mas aqui ficam Salmos, Tanar, Sidu, livro de oração, para a pessoa vir aqui e se senta. Aqui tem um banco aqui. Não sei por que deixaram aqui essa lata de refrigerante aqui. Ô meu pai, ainda tem Coca Zero. Ô meu pai, joga no lixo. Respeita o profeta, a memória do profeta. Pronto. Ainda vou fazer, sabe o quê? Ainda vou dar uma varridinha aqui. Fazer igual a minha mãe. Vou dar uma varridinha aqui, porque tá um pouquinho sujo. Vieram aqui, deixaram o lugar um pouco sujo. Não pode. Profeta Ovadiah. Desde esse lugar, um beijo para você, que o Eterno te abençoe.